Desculpa por ter sido babaca. Vamos nessa. Hoje à noite. Norton Domingues Lab Podcast. Não, você não está alucinando entre seu Winnie e o seu Auri. Estamos aqui para comentar o episódio 6 da segunda temporada de Ruptura. Bom, você já sabe, né? Os recadinhos de sempre. Primeiro, deixa eu me apresentar, que grosseria. Eu sou o Norton, você está no canal Norton Domingues Lab, no Spotify, no YouTube. Mas eu não estou sozinho, como sempre, estou aqui com a Ana Park. Ana P, por favor, não vamos compartilhar informações sensíveis. Os recadinhos são, vocês já sabem, cara, mas eu tenho que falar mesmo assim, porque senão vocês vão falar que eu não falo e vai ficar todo mundo me julgando. Deixa um like, por favor. Se você estiver assistindo no YouTube, você deixa um like, se inscreve no canal, cara. Estamos chegando aí quase a 10 mil inscritos no YouTube. Então, se você está ouvindo no Spotify, corre lá pro YouTube e se inscreve lá também. E aí, vice-versa. Se você tá no YouTube, corre pro Spotify e segue lá o canal também, fechou? E aquele negócio, você tá acompanhando aqui a cobertura de Ruptura com a gente, semana após semana. Se você quiser manter esse projetinho funcionando, cara, você pode, primeiro, se inscrever nos canais, né, como eu falei. E também você pode mandar o seu Live Pix no QR Code que aparece aqui no final do vídeo. E também eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é livepix.gg/Norton Domingues. Você vai deixar o link aqui bonitinho aqui embaixo. Manda o seu Pix aí, 10ão, 5ão, quanto você tiver, para ajudar o projeto, porque esses microfones são caros, todo esse equipamento é caro, é tudo muito caro. Então se quiser manter o projeto funcionando, por favor, e tiver aí 10 conto para doar, já ajuda bastante. A gente não tá estabelecendo nenhum valor aqui, mas realmente, 5, 10 reais já ajuda muito. Se você gosta da nossa cobertura, por favor, faz a doação. Ajuda muito a gente continuar fazendo os vídeos. E compartilha no Instagram, compartilha no Twitter. É assim que se faz o projeto crescer, cara. E muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí pela nossa cobertura de Ruptura, né? Tá dando super certo, a gente tá crescendo bastante, estamos muito felizes. Cara, e tá muito bom viajar na maionese, todo mundo junto, assim, tá muito divertido. Vamos lá, então. Episódio 6, segunda temporada, tudo com spoiler, tá bom? Se você não assistiu o episódio, vai lá assistir, depois você volta. E não esquece de comentar, tá bom? Termina esse vídeo aqui, esse áudio, como você estiver consumindo. E, mano, comenta a sua teoria, comenta o que você achou do episódio, porque a gente lê tudo literal. Sim, até pra ver se tá tudo certo, né? Exatamente. E deixa não só um, deixa 3, 6 comentários, a gente gosta. Um pra cada episódio. É isso mesmo, vamos lá. O episódio 6 da segunda temporada de Ruptura se chama Átila. O que, cara, essa temporada tá meio histórica, né? Já teve Cavalo de Troia, teve Átila, a gente já falou de Montauk, já falamos de Fitzgeralds. Tá tudo muito galgado em termos históricos. E eu acho muito irônico, porque referências históricas é algo que os zines não têm. Nossa, já começou assim? Sim, e eu já percebi pelo nome do próximo episódio que vai ser mais uma referência cultural, filosófica, religiosa, que também eles não vão ter. Eu acho que os criadores estão querendo mexer nisso, querendo trabalhar nas referências e deixando recadinhos pra gente. Sim, com certeza. Você gostou desse episódio, Ana? Eu gostei muito, foi o episódio favorito meu da temporada. Favorito da temporada até agora? Comentei, vou fazer essa pergunta pra galera. Comentei se, até agora, até o episódio 6, qual é o seu favorito? Porque agora você me levantou essa dúvida. Eu acho que o meu favorito ainda é o Orbot. Orbot? O 4? O Irving me pegou. Eu descobri nesse fim de semana, conversando com alguns amigos, que é o menos favorito de algumas pessoas, né? Nossa, é o que mais tem piração, tem visão, tem a noiva macabra. Eu gosto também. E também ele anda muito com a história, né? Esse episódio 4. Mas em relação a esse episódio 6, Átila, eu gostei muito porque eu particularmente não sou muito fã do formato você separar Ines e Auris, do tipo, fazer um episódio inteiro só Ine, um episódio inteiro só Auri. Eu entendo o apelo, mas pra mim funciona muito quando tá todo mundo junto, desesperado, meio que uma coisa... Quando juntos os dois núcleos, né? Isso, no mesmo episódio. Uma coisa acontece dentro, aí a coisa acontece fora também. E eu gostei que, tirando alguns personagens que nós não vimos nesse episódio, tem uma participação especial de cada uma das pessoas que eu queria ver, entendeu? E um evento em cadeia no outro. Eu adorei, tipo, mexeu muito com a história. Quando terminou, eu falei, não acredito que são só 50 minutos, pareceu muito mais. E é o que Ruptura faz de melhor, né? Você falou, acho que todo mundo da temporada apareceu nesse episódio. Só faltou a Miss Cobell. Só faltou a Cobell. Cobelvic. Até a... E o Rickon. A Dead Wife, a esposa morta também apareceu. Tipo, todo mundo apareceu nesse episódio. Então, isso eu gosto, quando os vários núcleos vão se interagindo. Porque eu acho que é o que tá faltando um pouco, né? Porque a gente tava vendo, como você falou, muito o episódio dos Zines, Orbot, por exemplo.
Depois no episódio só dos Auris, do Mark entendendo o que tá rolando. Tava faltando, ainda mais que o Mark tá fazendo a reintegração tem que ser em tela também. A gente tem que ver os dois núcleos se misturando, porque é o que tá se misturando na cabeça do cara. E é o que a gente quer ver. E E as repercussões disso. Uma coisa que a gente viu muito nesse episódio é a vida dos Innis e a dos Auris se mesclando, mas meio que a trama de fora, na minha visão, claro, ela tá se incrustando na trama de dentro, porque antes a gente ficava nessa coisa, tanto que eu falei aqui já no podcast, que eu gosto muito quando são os personagens ali descobrindo novos departamentos, descobrindo as cabras e tal, só que agora a trama é muito outra, assim, não é mais uma exploração pela Lumon, é a galera de fora interagindo com a galera de dentro. Então, por exemplo, é o Mark lá de fora se reintegrando, é a Helena lá de fora tomou o corpo da Halle, é a esposa do Dylan lá de fora tendo um caso com o Dylan, sabe? O fora está ditando o que está acontecendo dentro mais do que a trama em si dos Innis escaparem. O que vai acontecer com os Innis? A trama é outra. A trama é quem vai ficar com quem, coisas assim, sabe? O engraçado é que isso aconteceu exatamente como fruto direto do Overtime Contingency, que é o OTC, que por acaso a pessoa mais feliz com a sua própria vida dentro da Lumon descobriu. O Dylan, por causa daquele cartão que ele pegou, escondeu sem querer lá atrás do banheiro, o cartão do Optics Design. Aí o Miltic fica desesperado e ele acorda o Dylan fora, ele tá num armário com um filho. Aí ele fala, caraca, eu tenho um filho. E ele fica muito interessado em saber quem ele é, ele já que sempre, tipo, ficava pensando, será que eu sou, tipo, halterofilista? Quem será que eu sou? Ele sempre achou que ele é um cara muito foda, meu braço tá assim. doendo, será que eu ergui muito peso? Nossa. E aí o pessoal também punha pilha, o Irving falava, pode ser. A pessoa que era mais satisfeita com a vida dele lá dentro, porque ganhava vários prêmios, que era muito bom em fazer o refinamento, por acaso desencadeou tudo, porque graças a isso, ele segurou ali o botão pra todo mundo acordar. A Halle descobriu quem ela é. O Mark descobriu e conseguiu conversar com a Devon. Descobriu a foto da Miss Casey, que seria a Gemma. Descobriu que é a esposa. E o Irving também acordou e foi conversar com o Bert. Então, tipo, isso que mexeu muito naquele ambiente do MDR, né? Do refinamento de macrodados. Isso pra mim é muito curioso. E sabe isso que você falou? Eu acho que tá super certo e reflete especificamente no esquema de cores que a gente vê nesse episódio. Boa. Porque todo mundo já sabe, como a gente colocou aqui atrás. O azul significa os Innis e o vermelho significa os Auris. Então, naquela cena da primeira temporada, que é o não jantar, tá totalmente vermelho. Eles brincam muito com essa paleta de cores. Isso acontece muito também nesse episódio. Mas aconteceu uma coisa que eu queria te chamar muita atenção, que é o uso do roxo, que cada vez mais aparece durante as cenas. O primeiro uso do roxo, claro, que eu vi na primeira temporada, foi aquela sala que eles passam quando eles vão achar as cabras. Tem uma sala com mesas roxas. Tá. E essa sala é usada nesse episódio. No momento chave do episódio, né? Que volta várias vezes, inclusive. Exato. E esse tema do roxo aparece, por exemplo, na roupa da Gretchen, no episódio que ela vem visitar o Dylan pela primeira vez. Ela também está usando o roxo, não durante a conferência na sala de família, que é o ex-break room, mas quando ela tá com o Dylan de fora, ela tá usando o roxo. Sim. E muitas pessoas usam roxo durante o episódio. E o roxo é essa mistura do Innie e do Auri, né? Essa mescla que a gente vê acontecendo cada vez mais. Esse episódio, pra mim, foi uma clara mostra de que essa é a direção que a série tá seguindo. Total. Tanto no sentido das cores. As cores desse episódio, eu acho que elas são bem marcantes. Tudo que é azul é muito azul, tudo que é vermelho, o restaurante chinês lá, ele era literalmente inteiro vermelho, assim, todas as luzes são vermelhas. Sabe uma coisa que eu reparei? Vamos entrar nisso já, que eu já quero puxar também essa questão do Mark dentro disso. Tem aquele momento que o Mark tá na geladeira dele, e aí ele fica olhando entre a geladeira dele e a geladeira da Lumon, ele fica meio que transitando. E depois ele acorda lá com a cientista que eu nunca lembro o nome dela. Regabi. Nunca lembro o nome dela. Regabi. Então, a Sal talvez seja mais fácil de eu lembrar. Então, naquele momento que ele tá na geladeira, a gente vê o peixe dele, o peixe azul. Então, beleza, ele tem dois peixes, um azul e um vermelho, a gente já tinha visto isso em outros episódios. Só que ele tá vendo um peixe no lado direito, que é o azul. Só que o lado direito é o lado do vermelho. Os peixes estão invertidos. Que legal, que detalhe legal. E aí, tipo, e não é nossa, como eu reparei, não, porque a câmera tá bem atrás do peixe, que é pra gente ver a porcaria do peixe. Eu falei, mano, mas quem fica desse lado é o vermelho. Então aí que entra a questão. Eu acho que talvez eles estão mostrando pra gente que assim, o Mark tá dando esse glitch, trocando toda hora de consciência, mas não é tão exato assim. Entra naquela coisa de talvez você não lembra exatamente o que aconteceu, você não lembra exatamente como que é a sua memória, você não lembra exatamente, lembra aquele dia que a gente conversou e tal, tá, não foi bem assim? Então, na verdade, toda a memória que a gente vê do Mark talvez não seja confiável.
Ou talvez tenham coisas trocadas, que é por isso que ele vê a Gemma e a Halle, sabe? Eu acho que, especialmente em questão temporal, talvez os saltos que a gente tá vendo não sejam exatamente... assim, não tá acontecendo no mesmo dia, entendeu? Talvez ele lembre de coisas e a gente tá muito no futuro. Talvez o Mark de fora tá muito lá na frente. Sim, eu tenho essa impressão, eu não sei de onde tirei, mas... Bem. Porque a reação da Regabi, tipo, coisas assim, o jeito que as coisas se desenrolaram, tem algumas... Sabe quando você percebe uma coisa meio subliminarmente, mas consegue falar? Talvez seja isso, eu não analisei o suficiente, assim, pra pegar essa prova. A gente vai ter mais provas, acho que quando estiver lá na frente, e aí falar, desde lá atrás, tá vendo? Mostrava isso. E faz todo sentido com aquilo que a gente já falou aqui no podcast, né? Que tem uma dilatação do tempo que a gente não tá sacando. E a gente tá ficando cada vez mais desorientado. Porque a gente falou, lembra, a gente até comentou aqui na nossa teoria de que talvez o vídeo do Keanu Reeves prédio lá, da animação, seja uma coisa mais do futuro, porque ele mostrou coisas que viriam a acontecer. Então talvez seja isso, tipo, a gente tá vendo meio que fora de ordem. Eu acho que vai ter uma brincadeira aí com os cortes, a edição, né, do tempo. O primeiro episódio, na verdade, é lá na frente, tipo, ele já resolvendo as coisas, a gente viu o primeiro episódio fora de contexto, sabe? Alguma coisa assim. Faz total sentido o que a série tá apresentando. Porque assim, eu vejo duas opções. Essa que você falou, do tempo não estar correto, ou uma coisa meio realidades, mas eu não acho que eles vão pra essas coisas, sabe? Tipo, na verdade ele tá trocando com ele de outra realidade, alguma coisa assim, sabe? Dá essa impressão, porque é muito sci-fi, né? É muito sci-fi, e aí as coisas estão trocando de lugar muito fortemente. E aí entra essa questão, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, eu quero que vocês comentem aí também. Eu tô achando muito esquisito, desde a primeira temporada eu acho esquisito, essa coisa que eles têm de reviver a memória da Lumon e sair andando, só que a gente tá vendo eles andando, você entendeu? Tipo assim, por eles exemplo, relembram na cabeça, mas estão em outra realidade, tipo... tipo assim, o Mark tá lá e aí ele bota a cabeça e ele tá dentro da Lumon. Aí ele olha pros lados. Aí ele fala com alguém, mas ele volta e ele tá na casa dele. Como que isso funciona? Tipo Parece assim, que não é um teletransporte, se ele pegar e sair andando, ele vai sair andando pela rua igual o Piri, mas ele vai sair andando na Lumon? Essa é a minha questão. Não, eu acho que ele tá lembrando de algo que ele viveu na Lumon, achando que aquilo era o presente, e aí por isso não corresponde ao espaço físico onde ele tá. E aí ele pode ser atropelado. Então se na hora que a gente vê ele andando em algum momento, ele achar o diacho do corredor, ele pode estar andando lá fora e ele tá vendo uma memória dele achando o corredor. Ele já pode ter achado. E a Regabi fica perguntando, o que você tá vendo? É um corredor? E aí ela quer saber se ele já esteve lá. Na minha opinião. Se ela souber como a transição não, de porque fato ela é funciona. suspeitíssima. Vamos falar um pouco dessa personagem? Fala. Ela tá usando ele de rato de laboratório claramente. As decisões que ela toma são impulsivas. Ela fala que só fez isso em outra pessoa, que foi o Pi. Muito esquisito. Ela tá com muita informação. Tipo, além de ser uma doutora, sabe? Sim, que ela não tá trabalhando sozinha, a gente já sabe. Pô, essa galera que tá com ela sabe muito bem o que tá acontecendo com o Mark, sabe? Então, me dá a impressão que ela sabe muito o que acontece dentro da Lumon. Eu acho que, assim, a Lumon, ela brinca muito com os cobaias dela. Por exemplo, quando o Mark acordou, eles falaram que tinha passado 5 meses e eles tinham, tipo, conseguido tudo o que queriam. Eles manipulam, falam mentiras, assim, muito sem senso, mas sempre tentando, tipo assim, falar o que os Innis querem, sabe? E aí, em relação à relação dela com o Mark, boa. Será que, na verdade, o intuito sempre não foi fazer a integração para mostrar que isso também é possível? E estão usando o Piri e o Mark como cobaias? Porque a gente comentou quando a gente tava assistindo, né? Porque ela começou a falar uns negócios meio estranhos pro Mark. Tipo, não, você vai reencontrar a Gemma, vocês vão sair de lá e vocês dois vão ver juntos. E ela sabe muito sobre como a Gemma, que ela está lá. Tipo, só o fato de ela já saber que a Gemma está lá. De onde ela te trouxe essa informação? Essas afirmações, sabe? Tipo, vocês vão sair de lá. É meio, tipo, o que você quer ouvir, sabe? Não é que você tá numa missão suicida com o cara, assim, tipo... Ela tá muito apaziguando ele, que é uma coisa que a Lumon faz sentido. Isso que você falou, dela ter muito mais informação. Será que ela mesmo não era dessa galera que vive lá embaixo? Eu acho que assim... do andar de testagem. Andar de testagem. Cara, porque assim, ela sabe muito sobre o chip, isso é fato. Inclusive, ela parece ser uma pessoa que colocava o chip, né? Porque ela sabe exatamente que tem um buraco, onde fica. E a gente viu que o maluco que vem assoviando lá do Optic Design, lá buscar as coisas,
Ele levou umas pinças lá, uns bagulho meio médico. Mas era de dentista. Mas eu não sei, cara. Será que ela era ela tipo, fazia as cobaias? Ela Cara, mexia eu vou com as viajar cobaias? muito, mas Viaje, tipo por assim. favor. Não, rapidamente, a máscara que ela usa, todo o instrumental é igual que a Hailey. A gente viu na cena da Hailey colocando o chip. Na primeira temporada, né? Então é Pode isso. ser só a estética da série, né? Não, mas nem ferrando. Ela sabe demais. Ela é a única que sabe. Em relação às cenas de transição, só queria comentar que elas não são feitas sobre fundo verde. A cena é que ele tá na Lumon e daí ele tá em casa. É corte tudo mesmo. Exatamente feito pra ele estar centrado na câmera. Legal. E as coisas estarem atrás também. Dá muito trabalho. Legal. O Bencheiro tava falando que o diretor e a diretora de fotografia, o Sam Donovan e a Jéssica Ligagné, eu acho que é esse o nome Acho dela. que é assim a pronúncia. Eles se esforçaram muito, assim, pra conseguir isso. Não, e é tipo bem. um negócio do Dolly, né? Do Zoom. Do Dolly Zoom. Quando eles né? fazem a transição entre o in e out, tipo, no elevador. Eles se esforçam muito pra fazer uma coisa mais técnica. Na verdade, assim, pra fazer uma coisa sem CGI, que seria o jeito mais fácil, né? Mas também pra... Tipo, você divertir um pouquinho com esse jeito de filmar coisas, né? Essa tecnicidade do... Não, O que você consegue fazer, né? Como audiovisual. E falando como audiovisueiro, é o que vai fazer a série envelhecer bem, na real. Eu acho que assim, sim. sabe? Eu ia falar pra você comentar quem faz os efeitos visuais, dos ajustes. É legal. Vocês não sei se repararam nos créditos, bem no finalzinho dos créditos mesmo, tem lá a empresa que tá fazendo os efeitos visuais e os efeitos sonoros. É a Light and Magic, que é a empresa da Lucasfilm. A empresa da Lucasfilm que faz efeitos visuais para próprio Star Wars, para Disney. Quando a gente fala de Lucasfilm, a gente esquece que a gente fala da grande produtora de filmes, Star Wars, tal, Indiana Jones. Mas a Lucasfilm, ela, inicialmente, desde a sua nascença, assim, ela é uma empresa de trazer inovações tecnológicas para filmes e séries, uma empresa de inovação audiovisual. Então, por exemplo, quando criaram um volume lá que todo mundo usa, que é a tela de LCD que fica de fundo, foi a Light and Magic. Então, as câmeras que criaram nos anos 80, que depois viraram a IMAX, não necessariamente a Light and Magic, mas eles foram os precursores da lente, do James Cameron, e por aí vai. Então, eles são, de fato, uma empresa de efeitos visuais, uma empresa de efeitos sonoros, tudo por isso. E eu fiquei pensando mesmo, faz todo sentido. Porque Ruptura, mais que ela use muitos efeitos práticos, ela tem muitos efeitinhos, nada muito grande assim, mas, por exemplo, as tremidas que dá tal, são efeitos muito bons mesmo. Até os fundos, assim, quando tá filmando uma coisa muito, muito aberta, dá pra você ver que é um CGzinho ali, um volume, mas são muito bonitos. E faz total sentido ser Light and Magic, É uma assim. Tipo, é a série maior que empresa disso. tem jeito de Prime Television, né? Tem. Apple tem. TV mesmo, assim, tipo, parece cara. Parece cara e eles sabem lidar com o pequeno, assim, que se parar pra pensar, é uma cidade, é um prédio, é um andar, sabe? São coisas que pouquíssimas locações, entende? E locações incríveis, o prédio da Lumon, quando eles dão o establishment shot de longe, assim, do prédio. E é um prédio que eu vi no podcast que nada foi filmado lá. Eles acharam, a diretora de locação achou. E é um prédio super diferente, né? E tudo isso paga muito, né? Porque nessa semana, Ruptura virou a série mais assistida de todos os tempos da Apple TV. Desbancando Ted Lasso. Que é a era o queridinha, carro-chefe, né? que fez muita gente assinar a Apple TV. Ficou muito feliz, porque é uma série que merece muito, viu? Ela é feita com muito cuidado, muito carinho. E eu sempre falo isso, cara, eu adoro quando uma série de ficção científica ou um filme faz muito sucesso, porque, cara, ficção científica, pra mim, é o melhor gênero de filme e série, assim, um dos melhores, assim, sempre, tudo bem que tem muita lixeira, mas sempre quando vem alguma coisa muito da hora, é geralmente muito da hora. E traz muitos dilemas filosóficos em geral. Sim. Por exemplo, um dos dilemas que permeia muito esse episódio, eu sinto que é um tema da temporada, essa relação dos Ini e Auris. Eles são pessoas diferentes, porque isso vai resolver e determinar muito das ações dos personagens, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que sair dessa série, pelo menos agora no episódio 6, com uma opinião sobre isso. Qual é a sua, Norton? São pessoas diferentes. Eu sou cria de Westworld, então, pra mim, tem consciência, memória e sonho, é uma pessoa diferente. Tipo, consciências, memórias e sonhos diferentes. Diferentes, né? tipo, é indivíduo. Cara, pra mim é muito difícil, porque assim, eu acho que ambos são pessoas, tá? Então... a Helena, por exemplo, não vê a Hailey como uma pessoa. A Miss Huang não vê os Inis como pessoas. Sim. Mas eu acho que eles são pessoas, concordo, porque a série deixa nítido isso, como essa individualidade, essa senha da existência, né, tá presente no Ini. Porém, eu ainda acho que eles são a mesma pessoa, entendeu? Por exemplo, o Mark passando pelo processo de reintegração.
Então, mas e aí... essa discussão é boa, principalmente por causa do Mark, né? Que grande parte da discussão vem dele. Exato, você entende como isso determina a ação dele? Porque ele, o Auri, o Mark Scout, ama a Gemma. Sim. Ele não consegue, tipo, ser uma pessoa funcional depois da morte dela, sabe? E isso define muito de quem ele é. Ele ama a Gemma, faria tudo pra recuperar a Gemma. E esse é o diálogo que ele tem no início com a Regabi. Tipo, você sabe o que é barganha? Então, é quando você fala, eu faria tudo pra recuperá-la. Mas isso pra mim pode ser verdade. Ele fica meio que filosofando ao redor disso. Porém, o Mark de dentro gosta da Halle. Sim. Entendeu? E isso a gente vê também no jantar entre o Burt, o Fields e o Irving, né? E aí que vem a questão que eles citam de eles terem ido na igreja pra discutir se os Innis têm alma ou não, né? Cara, é uma discussão ótima. É e que muito bom boa. Assim, eu não acho que eles vão muito pra isso, mas esse pouquinho já me satisfez, sabe? Porque entra na questão espiritual do negócio. Entra aí uma coisa assim, eles falam assim, você conhece a história? Mas depois do episódio, né, nesse jantar. E aí o Irving fala, conheço. Aí o Christopher Walken fica, ele sabe história. E se você conhece a história, você sabe que, não na igreja luterana, mas na igreja católica, essa questão de pessoas terem alma ou não norteou muito decisões mundiais econômicas. Por exemplo, na época das grandes navegações, muito se discutiu quando, tipo, teve a descoberta das Américas, contato com os indígenas e com pessoas negras na África, né, africanos, se teria alma ou não A gente vai salvá-los. essas novas sociedades, né? E aí a Igreja Católica definiu, na época, que todo ser humano tem alma, que é o mínimo, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito conivente com os abusos e a dominação. Total. Entendeu? Porque o que dita, querendo ou não, é a economia. A economia da época que precisava da escravidão. E a igreja, foi conivente com isso, apesar de ter pedido desculpas por isso depois. Esse debate do jantar está espelhando diretamente essa questão de você chegar e falar, um ser humano tem alma ou não. E, pra igreja luterana ali da história, tem alma, são pessoas totalmente diferentes, concordam com você, entendeu? Totalmente diferentes de seus áureos. E a reintegração do Mark põe isso em xeque, porque daí seriam duas pessoas, só que numa só, entendeu? Eu fico pensando muito também, tipo, assim, no transtorno dissociativo, sabe? A coisa mais próxima da realidade que eu consigo pensar é o transtorno dissociativo, que é conhecido na cultura pop como o transtorno de personalidade múltipla. Fragmentado lá, o filme do James McAvoy. Ou United States of Terror, que é um ótimo seriado sobre isso, assim. verdade. Não é muito real, assim, mas é verdade. bem legal. E aí eu fico nessa discussão, assim, por exemplo, se você tem um transtorno dissociativo, e aí você dissocia enquanto comete um crime, sabe? Assim, você pode ser responsabilizado. Se o seu INI comete um crime... Tem um documentário muito bom na Netflix sobre isso. Se seu INI comete um crime e o seu áureo pode ser responsabilizado, qual que seria a punição? Seu INI deixar de existir, você nunca mais pode ter seu chip ativado, entendeu? Eu acho que essa discussão científica, filosófica, é o forte da série. E só existe porque é uma série do gênero ficção científica, entendeu? Tem um documentário na Netflix que chama As 24 Caras de Billy Milligan. 24 Personalidades de Billy Milligan. E é um maluco nos anos 70, nos Estados Unidos, que ele estuprou uma galera, matou uma galera, e aí ele alegou transtorno de personalidade. E é dos anos 70. E a discussão é muito boa, assim, e como eu falei, quem assistiu Mindhunter, por exemplo, é aquela linha, assim, tipo, é um momento dos anos 70 nos Estados Unidos, onde eles começam a ampliar toda a parte da investigação mental, psiquiátrica, e meu Deus, e serial killers e transtornos. É esse momento. É bem divertido esse documentário. Ele é um pouco meio fajutinho, mas ele é bem divertido. E aí, só voltando a uma última coisa da discussão entre o Mark e a Regabi, eu senti que existiu alguma insinuação de que talvez o Mark não fosse uma pessoa tão boa, tão legal assim, antes da morte da Gemma. E eu sinto que essa questão de o seu aure, o seu eu passado, ele é ou não uma boa pessoa, permeia também um pouquinho o episódio. Tipo, volta um pouquinho na discussão com o Burt, né? Quando descobre um pouquinho sobre o passado dele. Tem uma fala que me fez pensar isso, que é, quando ele fala da barganha, ele fala assim, talvez eu tivesse bebido menos, talvez eu tivesse tentado ajudá-la mais. E eu fiquei pensando, será que eles estavam passando por problemas? E quem leu o livro best-seller, The You You Are, do Ricken,
sabe que ele escreve tipo uma trilha que eles foram fazer e assim, o Mark não foi legal, sabe? Tipo, a Gemma parece ser uma pessoa bem legal com o Rick, só que o Mark parece ser meio escroto, sabe? Assim, ele é um cara mal-humorado, ele é chato. Será que ele, tipo, tinha um problema com bebidas? Será que isso era um problema no relacionamento deles? Eu senti essa dica, não sei. Eu queria pôr aí pra ver se alguém mais captou. Acho que não só ela fala, o episódio inteiro fala sobre isso. O Dylan de fora é pra gente não gostar dele. Né, porque ele é meio relapso ali. Sim. Então, o Dylan de fora também não é tão legal pelo que eles estão mostrando até agora. O Burt de fora não é tão legal assim. Entendeu? A Halle, a gente sabe que não é tão legal assim de fora. Os 4 macro-refinadores, eles têm muitos problemas na vida real, assim, né? Da vida de fora. São pessoas reais, tá ligado? E então, tipo... isso também é um tema em relação a, tipo, quem que escolheria ter o seu cérebro rompido com chip, entendeu? Essa é a discussão, total a pessoa tem que estar no fundo do poço. A galera que é citada nesse episódio também, que faz tempo que a gente não citava eles, que são os caras do MI, eles são citados nesse episódio, e eles estão desde a primeira temporada, e eles falam justamente sobre isso naquele episódio, bem no primeiro episódio, eu acho, que eles confrontam ali o Mark e tal, eles falam, gente, isso daqui é perigoso, por que você ia querer um chip no seu cérebro que apaga a sua memória, que eles não sabem muito bem o que o chip faz, né? Que um chip na sua cabeça que apaga o que você faz. Futuro potencial empregador do Dylan, ele fala assim, queremos pessoas completas aqui, a gente não quer pessoas rompidas. A gente conhece o Mark, e o Mark fala literalmente isso, que são essas 6, 7 horas ali, 8 horas, que ele não pensa na Gemma, né? Na primeira temporada era essa a desculpa dele, e é um luto, a gente sabe que faz todo sentido com a parada do luto. E o Milch que resgata isso, ele fala, como é que você tá? Você tá um pouco melhor, não tá? Você encontrou amor lá embaixo, você não tá bem? Ele usa isso. Geralmente tem um motivo para você passar por uma coisa tão forte assim, sabe? Sim, e quem leu o livro, A Carta de Lexington, também sabe que a Peg estava passando por um momento muito difícil na vida dela também. Sim. E a própria Ine dela pergunta pra ela, o que leva... Eu fiquei me pensando, Peg, o que levaria alguém, você, a querer passar pelo processo de ruptura? Por que alguém faria isso, entendeu? O criador Dan Erickson fala assim, por que alguém perderia horas preciosas da sua vida na Terra? Você tem que ser muito forte, você tem que odiar muito a sua vida. Parte do seu dia, sabe? Exato. Por que você quer fingir... Porque entra aquela coisa, tipo assim, se você apagou, você não viveu. Então, por um período, você não fez ou pensou naquilo que você queria. Você tá fugindo, você tá se escondendo, você tá apaziguando uma dor. Mas é um tipo de perda. Forte, né? forte, que é, sim. tipo, quase você querer não existir mais, entendeu? E pra ele sentia isso trabalhando na fábrica de portas, o Dan Erickson. Ele falava assim, não, aí que eu percebi que tinha uma coisa errada, entendeu? Porque eu não quero ter menos tempo na Terra, eu quero ter mais, quero fazer mais coisas, quero escrever, quero criar. E hoje ele fala que tá num lugar melhor, entendeu? E aí que entra a questão também, quando que você faz o chip, você bota o chip na sua cabeça pra você separar a sua vida profissional da sua vida real, entre aspas. Mas e quando, que é aí que entra a discussão do personagem, e quando você não consegue separar a sua vida real, a sua vida de mentira, ou a sua vida do trabalho? Que é a questão do Miltic. Miltic, nesse episódio, a gente tá comentando aqui nos podcasts, né? Que o arco dele ele tá perdido, ele não sabe o que ele quer, mas ele tá tentando muito. Então ele pegou as reclamações, as supostas reclamações... Tem as menores e as maiores, como é que chama? Né? Tipo, sigilosas, como é que chama? Anônimas. As supostas reclamações anônimas, que a gente sabe que foi a Miss Juan, todo mundo sabe que foi ela. E ele tá treinando aquelas coisas bobas. Eu acho que a resposta dele foi alguma coisa que não tava esperando, assim, tipo, me pegou de calça curta. Não, ele tava chorando, aquela cena dele é fortíssima. Então, só pra relembrar, assim, primeiro ele tem uma conversa séria com a Miss Huang, né? Ele fala assim, é o seguinte, você tá aqui nesse estágio... Ele meio que bota ela no lugar dela, sabe? Mesmo? Eu anotei aqui, você não se formará nessa sociedade sem que eu a julgue digna do Wintertide. Então, ela é uma estagiária, tá explicado porque ela é tão jovem, tô aliviada. Talvez ela não seja um clone, como a galera tava pensando. Não sei. Mas ele pôs ela no lugar e ela falou, sim, senhor. Sim, senhor Miltic. Porque é aquela coisa, tipo, ele era bonzinho, mas ele era bonzinho com todo mundo, né? Ele sempre tratou ela de boa. Então, tipo assim, a minha linha de pensamento é que a linha de pensamento dele foi, quer saber, se é pra ser um vacilão mesmo, vou botar você no seu lugar. Ele falou assim, eu vou encurtar a coleira, né? Tipo, vou deixar ela, incluindo a Miss Huang. Sim. E aí foi muito boa essa cena, porque a gente sabe que foi ela responsável pelas denúncias. Foi. Mas são denúncias válidas, é verdade. Ele usa palavras difíceis. E ele realmente põe o clipe ao contrário. Isso. Não, são verdades, entendeu? Então ele falou, então é isso que Kier quer, então é isso que Kier vai ter. Mas não é válido, porque são coisas, na minha visão, que além de serem coisas ridículas, óbvio, né? Que é tipo clipes ao contrário, mas são coisas
da personalidade Exato. dele. Por isso que é muito triste ver ele tentando consertar isso, entendeu? O Clips, dane-se, já era. Tudo bem que ele tá tremendo, Você uma nunca teve cena essas forte. picuinhas, assim? Às vezes eu tenho, tipo, as picuinhas. Não, tenho, mas, tipo, é uma coisa, é uma picuinha normal, sabe? Acho que não a Tipo, ponto de colocar num relatório. É, tipo, aí você você sempre deixa sua caneca aqui. Por que você não deixa ali, sabe? É esse tipo de coisa. Só que aí, na parte do vocabulário, já é mais forte. Porque é como você se expressa, como Não, isso você fala. Nossa, me doeu muito o coração ver ele fazendo isso. E quando você vai ler no relatório, aparece assim, aqui tá uma word cloud das palavras mais frequentemente usadas pelo Milt. Mais frequentemente isso pode ser, tipo, relatado. Não necessariamente eles estão, tipo, gravando tudo que tá falando e tal, mas deve ter cada palavra ali, tipo... E é forte porque essa parte do texto, pra mim, é genial. Porque ele tá falando o que ele falou pra ela, né? A frase que ele fala de você reduzir, não sei o que lá, fúteis e tal. Que é uma frase que ele tá falando pra ela deixar de picuinha. Só que aí ele vai reduzindo a frase, ele vai reduzindo, até que ele chega na parte, você tem que crescer, grow up. E é quase como se ele estivesse falando com ele mesmo. E é essa que é a parada, ele tá falando, não só ele tá reduzindo o que ele falou pra ela, mas ele tá olhando no espelho e falando para si mesmo, cresça. Só que, tipo, cresça, se adeque, cresça e faça isso mesmo, fala mais fácil mesmo. É o jeito que eles querem, é o jeito que você tem que se comunicar melhor como chefe. E é muito pesado. E é uma coisa, como eles conseguem tratar essa coisa tão besta de uma reclamação de clipes, uma reclamação de linguagem difícil, e como o ator do Mr. Milch, que ele entrega muito, cara. Cara, eu acho Ele virou outra ainda pessoa pra mim nesse episódio. que, é assim, tem muito a ver com o fato de você ser uma minoria, você saber que você é diferente no local e saber que você tem que dar o triplo pra você ser reconhecido. Tipo, não adianta você bater de frente e contestar naquele momento, ele vai ser descartado, entendeu? Sim. Então, ele vai sim pegar o clips, sabe? Um pensamento muito, tipo, tá difícil, então faz o triplo, entendeu? E aí vai colocar todos os clips até você se condicionar, até sua mão começar a tremer. E não sei se você viu na cena do espelho, ele tira os quadros do Kier pro lado e aí que ele consegue se ver no espelho. Então, tipo, aquela imagem do quadro do Kier Blackface estava tampando quem ele era. E ele tira, e ele começa a falar até conseguir chegar no que estavam querendo dele. E ele fala só com grunhido, assim, é E muito ele começa, forte, tipo, sabe? meio que se agredir, né? Aquele cara eloquente, ele virou um cara que grune, assim, sabe? E é super legal ele falar palavras difíceis, né? É, faz parte do corporativo dele. A graça, uma das graças dele é que ele era tipo um gerador de lero-lero, sabe? Tipo, você vai falar pra mim que ele não vai mais falar coisas como Gracapan, sabe? Grashpan. Não vai falar isso. Não, pô, é a personalidade dele. Esse personagem é legal por causa disso. Só que os caras querem reduzir até isso. É muito... Assim, a jornada E dele assim, tá essa vindo, questão cara. do cresça, eu não acho que é só, tipo, amadureça, sabe? Eu acho que ele começa a falar assim, ele foi traduzido como cresça, depois amadureça e depois cresça. Então, tipo, cresça na sua carreira, entendeu? Tipo, fique maior. Eu senti que ele estava falando isso para ele mesmo. Ah, e quem nunca? Agora vamos falar sério, vai. Comenta aí. Quem nunca foi no banheiro, no trabalho, dar uma choradinha e nunca mandou um cresça no espelho? Eu me identifiquei. A choradinha remunerada. É, aquela, tipo, não aguento mais isso. Aí você olha pro espelho, não, você tem que aguentar. Cresce. Cara, é real. Pra mim, eu me compadeci 100%, assim, 100%. E posso falar uma coisa que eu pensei durante esse episódio, assim, em relação ao Milt? Que ele reforça um pouco essa ideia de que ele é o cavalo de Troia. Sim, o arco dele tá vindo forte. E eu vou te falar dois momentos que me fizeram pensar nisso, Fale. tá? No episódio passado, ele abordou o Mark no elevador. Uma coisa meio esquisita do tipo, não, então eu vou tomar rédeas da minha própria vida profissional e vou apertar a coleira dessa pessoa. E foi intimar o Mark lá, Só que ele falou assim, ele trouxe à tona o assunto de que ele e a Helena Barrelli tinham transado. Que era uma coisa que ia ter sido deixada muito baixo ali, sabe? Tipo, porque o Mark não ia ter coragem de contar pra ela. Mas acho que é nisso, né? Ele pegou na ferida. Tipo, você contou pra ela? Então, que o Mark tava posudão, né? Só que ao mesmo tempo, tudo isso só aconteceu porque o Milt que organizou o Orbot. Sim. Então, tipo, foram duas situações que eu não entendi o que ele tá querendo. E eles transaram de novo nesse episódio, o Milt que saiu. Foi por causa do Milt que tudo aconteceu. Eu acho que ele é o cavalo de Troia. E no episódio que chamava Cavalo de Troia, ele teve uma certa, tipo, protagonismo, né? A questão do relatório dele, né? Com os superiores. Tipo, eu tô apostando nele, assim, sabe? Não, pra mim, se for ele, é uma jornada perfeita. E muito tocante, assim, nossa, me pegou. Muito tocante. E, bom, é uma jornada que vai
elevar o personagem a, sei lá, o melhor da série facilmente, um Pra dos mim, melhores. a assim. atuação desse ator é a melhor da série. não, tipo, sim. todos estão ótimos, Não, mas ele entrega realmente... muito. Ele falando no espelho, você vê o rosto dele mudando. Muda, ele vira outra pessoa, ele vira outra pessoa. Aquele olhar gentil dele que ele tem, ele vai, tipo, endurecendo, assim. Total, total, Muito bom, muito total. bom. E aí eu queria ir pra Mark e pra Hailey agora, né? Já que a gente comentou do que aconteceu com eles. Também conhecido como o núcleo mais chato. Eu gosto, sabe por quê? Eu só enchendo o saco. Só. O Dan Erickson, ele fala que os Innis eram como se eles fossem bebês na primeira temporada. E agora eles estão passando pela puberdade. Ah, a gente viu. E tudo que rolou A gente viu. entre eles me lembrou muito a puberdade, assim, dois adolescentes mesmo. Então começa com eles na sala da Copa falando com o Dylan passou a informação, e eu gosto disso, tipo, os seus dilemas dos personagens não podem estar centrados na falta de comunicação. Eles contam tudo, é fato. As pessoas têm que trocar informação porque é o que elas fazem. A primeira coisa que eu quero fazer quando eu fico sabendo uma coisa é contar pra alguém, entendeu? E só tem eles também, sabe? Tipo, eu não vou me dificultar, eu não Eles tem posso como- falar. Não tem por que guardar se só tem os 3 ali, sabe? Exato, e tipo assim, ele não vai fazer nada porque o Dylan tá em jogo com o negócio da família dele. Então ele não vai, ótimo, olha que jeito legal de mobilizar o seu personagem narrativamente. E jogou a narrativa pra frente. O Dylan não precisa fazer mais isso. Quem vai fazer é a Hailey, quem vai fazer é o Mark, jogou pra frente. Hailey quase foi, daí o Mark resolveu contar pra ela. Aquela cena do banheiro eu achei legal, porque de novo, os dois no banheiro, né, resolvendo suas coisas. E é bonito, porque a cena começa espelhada, a gente começa vendo pelo espelho, tem toda essa questão de quem é quem, dupla personalidade. E aí, quando eles vão falando, fica um plano e contraplano que do Mark mostra ele o reflexo dele, e dela mostra ela o reflexo dela, só que o dela tá mais embaçadinho, só que o reflexo do Mark tá muito forte, assim, no box do banheiro, sabe? É muito bonito toda essa construção da cena. Assim, Parece que tem 2 Marks mesmo, sabe? O Ben Stiller, ele fala assim que ele achou muito bonito o jeito que essa diretora Uta fez isso. Porque é meio que uma cena do banheiro que a gente já viu mil vezes, mas Eles ela estão só conversando no banheiro. ela tentou fazer de uma maneira inovadora e, tipo, tecnicamente ficou muito legal, né? E é legal porque também a própria conversa é um espelho da conversa que eles tiveram no episódio anterior, que foi quando a Hailey acordou e descobriu Que o Mark foi babaca com ela e que tal, ele foi né? babaca. E, tipo, beleza, ponto. Só que aí agora era a situação inversa, né? Porque o Mark que precisava do perdão dela e ela tava assim, tipo, tentando entender a situação. Foi meio que... Primeiro, ele tava acusando ela de ser Helena no episódio anterior e agora era meio que o contrário. Então, eu achei legal essa mudança da dinâmica dos dois. E a Hailey, ela respondeu super bem. Gostei. Eu tava com Foi medo. real. Tava com medo e falei, eles vão meter uma personagem sofridinha. A Hailey não é sofridinha. Ela vai se descabelar, Não, ela vai ficar puta. chorou ali no cantinho, levantou e bora. Achei ótimo. Gente, é o que eu faria. Tipo, eu não ia começar a brigar com a pessoa, entendeu? Tipo, não é culpa dele também. E ela não foi escrota, ela não foi a chorona. Hailey não é escrota. Ela sentou ali no canto sozinha, deu uma choradinha, bora. Aquela cena dela andando no corredor limpando a lágrima, pra mim é aquilo que é a Hailey, sabe? Tipo, chorou, mas agora, vamos resolver. Não, então. vamos. E essa coisa também, vou falar de uma cena muito importante, que foi o teaser da Apple, que é ela andando no corredor e tirando o sapato, pra ficar mais confortável. Se você está no cinema, está no audiovisual em 2025, mulheres tirando saltos e apertando os seus tornozelos, significa que elas estão com os pés inchados, significa que elas estão grávidas. E vou cravar aqui. Eu Você vou acha cravar. mesmo que eles vão seguir nessa? Não, mas assim, não Eu tem acho que como. vai. A Helena, pra mim, nesse episódio, ela entregou que ou ela tá grávida ou ela quer muito engravidar do Mark, sabe? Entendeu? É muito importante todo aquele papo de vem conhecer meu pai. Muito aquele flerte. esquisito. A Helena, assim, primeiro a Helena é péssima no flirt. Vamos deixar claro. A Hailey Não tem papo, né? flertando. A Helena flertando. A Helena é muito ruim flertando. A Hailey é muito mais interessante. E a Hailey é mais natural. A Helena, ela é muito... É que a Helena é durona, né? É, muito esquisito ela flertando. Mas aí todo aquele papo dela com o Mark, vem conhecer meu pai, você seria o primeiro. Tipo assim, era um ha-ha-ha? Era um ha-ha-ha. Mas tinha um fundaço de verdade ali, que assim, ela está muito mais interessada no Mark do que aquilo que a gente estava achando que, eu quero a vida da Hailey. Não, tem mais coisa aí. Ela usa como desculpa o fato de querer saber o que aconteceu na UTC, né? No Overtime Contingency. Ela quer engravidar do Mark, cara. Tem alguma coisa nesse DNA desse cara. A Hailey tá ajudando, por quê? Daí voltando, ela... Mas a Hailey não sabe que ela tá ajudando. Exato. Aí ela volta, conversa com o Mark, e aí ela tem essa solução, que é isso, tipo, eu não Se quero... não engravidou da primeira vez, vai engravidar agora, cara. Mas é isso que, tipo, é uma coisa interessante, porque se de fato isso tiver acontecido, não tem como saber qual das duas vezes foi, entendeu? E outra, dá pra diminuir o susto, porque eu lembro que no episódio passado a gente comentou sobre essa teoria da Hailey ficar grávida.
Meu, ela vai tiltar. Um belo dia ela vai descer o elevador grávida. Agora ela... verdade. Bom, ela transou com o Mark e ela mesma como Halle. Então, tipo, o impacto fica menor. Ainda vai ser impactante, óbvio. Porque provavelmente ela não sabe muito bem o que é isso. Não sabe até que ponto eles sabem. Porque o Dylan ficou assustado pelo fato de terem cavaletes aqui fora com então, o Irving. Eles têm cavaletes? Será explicado? E aí é uma questão, será que... Tem que ter educação sexual. Não, a minha questão é... Lembra que no episódio passado... Nossa, eu vou puxar um gancho aqui, hein? Vai ficar meio confuso, mas eu vou tentar explicar. No episódio passado, a Miss Huang, ela fala quando eles estão fazendo ali o copo do Irving, que é um bagulho de luto para quando os Innis morrem lá dentro. E quando os Innis nascem lá dentro? Eles vão pra unidade de testagem, claramente. Tipo assim, se a Halle ficar grávida, vai nascer uma criança. A Halle, sendo Helena, essa criança vai basicamente ser propriedade da Lumon. Pra onde que vai essa criança? Então, isso me lembra... Se tiver uma criança, claro. Me lembra um pouquinho aquele debate da esposa do deputado, a Gabi, né? Que a Devon encontra e ela sofre ruptura pra, tipo, ela só vira mãe, quando tá com as crianças é uma, e o restante ela continua vivendo a vida dela, porque acho que ela não quer, tipo, viver a maternidade plenamente, né? Eu acho que tem essa questão da ruptura e maternidade, que vamos ver se eles vão explorar. Mas enfim, aí a Harry volta com o Mark, aí eles conversam, ela fala super validamente, eu quero ter minhas próprias memórias. E aí eles têm uma cena bem cândida, os dois atores estão super bem, assim, né? Ficou bonitinho, né? Eu achei legal. Tá tudo cena. muito bem nessa cena. Porque aí também tem um esquema muito bom da direção, porque quando eles transaram lá no Orbot, foi uma coisa muito mais sensual. Foi. Porque a Helena sabe o que ela tá fazendo. Com o vermelho da barraca por trás, totalmente Helena, tipo, Auri, né? Vermelho Auri. Então, Helena sabe o que ela tá fazendo, tá ligado? Tipo, ela já transou antes, tal, não sei o que lá. Agora ali é a Halle e o Mark teve uma experiência só, a Halle não teve nenhuma. Ficou como coisa meio assim, sabe? Tanto que tem aquele flashback. Tem aquele flashback que ele vê a Gemma, ela tá assim, sabe, a Halle, enquanto ele tá passando a mão nela, ela tá tipo meio assim, sabe? Tipo, ok, vamos meio enrijecida com a situação, sabe? Eles não estão ali naquela esfregação. É bonitinho pra caramba, sabe? É muito bonitinho. Me lembrou, tipo, um filme anos 80 sobre colegiais, Total. Só que o Adam Scott tem, tipo, 51 anos. É legal eles passarem esse ar inocente. E a Halle também, sabe? a Brett também, entendeu? Tipo, e aí eles no corredor também, super fofo. E tudo isso aconteceu na Sala Roxa. Tem essa coisa, né, o jeito que o Ruptura retrata o amor entre Innis é muito bonitinho. O Irving e o Bert. Era muito inocentinho. Eles ficavam andando e rindo pelo corredor, sabe? Tipo, era muito... Olha como somos engraçadinhos. Vendo arte. Era muito inocente, sabe? Mas outra pessoa que chavecou aqui foi o Dylan e a Gretchen, né? Com a esposa do Auri dele. A Gretchen... Culpa no cartório, cara. Olha, vamos conversar sobre isso. Então eles estão conversando numa sala que era break room. É muito engraçado como a Lumon adaptou lugares que eram super assustadores. Não era break room, era security room. Tipo, onde tinha as transgressões, como eles adaptaram pra, tipo, ficar uma coisa zen. Tem som de gaivota ao fundo. E eu gosto do conceito de fotos da pessoa passando, sabe? A mesma foto em vários ângulos. Eu adoro esse conceito, porque a Lumon... Ela é brega desse jeito, assim, sabe? Tipo, é uma foto nossa, assim, e ela vai ficar aparecendo só meus olhos. Essa coisa de televisores, tipo, múltiplos, meio que parou desde o LED, né? Desde que você consegue fazer uma grande tela, você não tem, tipo, várias telas menores. E eu gostava disso. Tipo, por que a foto gigante dela, se ela tá ali na frente deles? Não, é isso, eles estão conversando vendo fotos de si mesmos. E é uma foto dela. E aí eles têm super um clima, assim, né? Tipo, não, um clima fortíssimo. Ele é fofo com ela, ele fala, quero ficar olhando pra você o dia inteiro e falando dos nossos filhos. Tem um clima forte, e tem um clima forte dele já, uma coisa que a gente não tinha visto ainda, do Dylan questionar tudo isso. Porque não é um clima só de... Tem ali o romance, né? Tem o beijinho e tal. Ele não tá submisso, né? Tem o clima dele, que eu acho que é para isso que eles vão levar a história, que é tipo assim, mas você tá lá fora, mas você não tá comigo. Ele tá. Ele tá. Quer dizer, não comigo. Ele fala, tipo, quer dizer, não comigo, com ele. Sabe? Porque o Dylan anterior seria assim, legal, seja feliz com ele e tal. Só que eu acho que ele percebe que a Gretchen não tá feliz com ele. E outra, antes o Dylan, ele falava muito eu. Sabe? Tipo, como eu sou lá fora, como são nossos filhos. Ele fala ele. Aí agora fala ele e eu. Agora ele separou os dois, entendeu? Se você for lembrar desde os primeiros episódios, assim, o jeito que o Dylan trata a Gretchen, eu lembro que ela não apareceu, tipo, olha que curioso, ela só aparece, ela só tem voz e imagem com o Dylan de dentro. Verdade. Porque com o Dylan de fora,
ela aparecia pelo telefone, tipo, ela não tava muito presente. Até no primeiro episódio, quando eles são todos mandados embora, o Milt que fala com o Dylan sai da casa, a gente não vê ela. A gente não vê ela. Tipo, talvez ele não enxergue ela e por isso ela não aparece. Boa. Tipo, essa mensagem de visual eu achei genial. E eu ficava assim, será que a Gretchen existe? Tipo, por que ele fala com ela pelo A telefone? gente achou até que ela tava morrendo, Achei né? que ela tava Alguma coisa internada, assim, porque por isso que ela não aparece. E ele é super escroto com ela. Ela liga pra saber como é que foi na entrevista, ele fala, cara, se toca, se eu quisesse falar, eu não teria atendido na primeira. Tipo, ela fala, ai, desculpa, ela é super fofa. Eu lembro de ter achado ela super fofa no telefone. Só que com o Dylan de dentro ela consegue se abrir, entendeu? E volta a isso que a gente falou, tem aquela coisa que eu acho que é bonito, que é uma coisa inocente. O Dylan de dentro, ele é muito inocente. Então tudo que ela fala é muito maravilhoso. A vida deles lá fora parece muito maravilhosa. Tudo ele quer saber, tudo ele quer que ela conte. Tem uma coisa da inocência ali, que talvez ele tenha perdido o Dylan de fora, sabe? É tipo a pessoa pela primeira vez que você conheceu e como a gente vai mudando depois. É aquela coisa, tipo, voltando a ser aquilo que você era há 30 anos atrás, há 20, quando a gente se conheceu. Lembra quando a gente se conheceu? Meio que voltou a ser isso, sabe? Tem essa coisa do apego ao que eles já viveram. E ela tem o controle sobre isso. Eu fico pensando, se eles não são a mesma pessoa, então ela estaria de fato traindo? Acho que sim. Tem uma série na Netflix que chama Living with Yourself, Vivendo com Você Mesmo, que é do Paul Rudd, o Homem-Formiga. E ela, agora lembrando da série, ela é extremamente parecida com Ruptura, tá? Paul Rudd, ele é um cara meio ferrado, eu não lembro o que ele faz com a profissão dele, mas ele é um cara meio ferrado, tal, tem um relacionamento ali que tá meio capengando. E ele descobre um tratamento que promete transformar você no melhor de você. Então, tipo, ele tá com depressão, ele tá sad e tal. Então, assim, é um bagulho que vai limpar toda a sua mente. Vai ficar só o que é bom em você. E ele vai pra esse tratamento. Aí ele acorda, vive a vida dele. Chega lá, transa com a esposa, dança com ela. Coisa linda, maravilhosa e tal. Só que daí o Rudd acorda numa vala. Na verdade, o bagulho te clona, passa só o que é bom do seu cérebro pro seu clone e te mata. Só que o Paul Rudd não morreu. Então ele volta pra casa dele, tem um dele lá melhor com a esposa dele. Entendeu? São dois dele. E aí ela fica nesse dilema. Será que eu gosto do meu marido como ele era ou eu gosto do meu novo marido? É essa discussão. Daí eles se entendendo, os dois Paul Rudd tendo que conviver. Porque agora eles dois estão vivos, um vai matar o outro. Cara, esse spoiler de um grande filme do Christopher Nolan, eu não vou falar qual. Quem sabe, sabe. E aí, talvez essa seja a discussão do Dylan, sabe? Tipo, a esposa querendo um Dylan novo, que lembra o velho, mas aí... E a gente entendeu um pouquinho melhor sobre as motivações do velho Dylan, ou seja, do Dylan Auri, né, nesse episódio. Que é tipo, ela fala que ele já tentou fazer cerveja no próprio porão, já tentou fazer scuba diving. Eu anotei, ele já foi carpinteiro, já foi mergulhar, aprender a mergulhar e já fez cerveja artesanal. Mergulhar numa piscina. Mergulhar porque ele fala piscina. assim, que da hora, que mar que ele foi mergulhar. Ela, não, numa piscina, mas foi caro. Então, tipo, além de tudo, tem meio que um custo financeiro nessa sensação do Dylan de não... Essa busca, né? O Dylan de dentro, ele sabe exatamente quem ele é. Sim, ele é muito confiante, O de fora, ele, tipo, só não achou muito lugar dele, entendeu? Tipo, e o Dan Erickson fala meio... Ele lembra de, tipo, não saber o lugar dele no mundo, assim, sabe? Ele tem muito potencial, tem muito pra dar, mas, tipo assim, ele não achou um lugar pra extravasar. E tanto Verdade. que no começo do jantar de família deles, ele tá tentando convencer ela a comprar um carro, não é? Não é tipo isso. Que os vendedores vão estar, tipo, malucos pra desovar, então vai estar praticamente de graça. Mas ele mata no miqueirinho, né? E ele não consegue nem fazer, tipo, aqueles cookies prontos. Eu entendo a Gretchen, assim. E ao mesmo tempo é legal que o Dylan não é esse preto no branco, assim, tanto que ele fala, talvez o cara só tá tentando se encontrar, sabe? Talvez ele não se achou ainda. Mas você entende o lado da Gretchen também, de não ter paciência. Sim, total. Mas aí... É complicado, porque a Gretchen, ela tá... E aí que eu falei que eu não fecho com ela, ela... Acho que ninguém fecha com ela. Todo mundo fica assim... Não dá pra entender o porquê que ela beijou ele, dá pra entender, mas, tipo, é um bagulho que, se isso não parar... Porque ela mente, né, pro Dylan de fora. Então, o problema não foi só beijar. O problema é que quando ele perguntou, ela mentiu. Então ela sabe mentiu, que é errado. Então ela sabe que é errado e aí entra no egoísmo da situação, sabe? Ela tá fazendo algo que ela está iludindo o Dylan de dentro, ao ponto dele começar a falar, tipo, viu, você não tá comigo? Mano, uma hora o Dylan de dentro vai fazer alguma coisa, sabe? Vai tentar apertar o botão pra acordar lá em cima. Vai substituir o Dylan de fora. Vai tentar substituir o Dylan de fora, mas aí vai criar 3 crianças, tem toda uma carga com isso que ele não sabe, e ela não tá passando. Porque pra ele tudo é lindo. E o Dylan de fora, ele, tipo, é super legal com as crianças nesse episódio. Tipo, dá de comer, sabe? Ele super ajuda ela, assim. E aí que entra a segunda questão, que é mais uma teoria,
envolvendo a Gretchen. Muito importante. Muito importante. Na cena que eles estão jantando ali, tem na parede, num bagulhinho assim, como é que chama? Uma plaquinha. Uma plaquinha assim na parede. Que apareceu 2 vezes. É que nem o pôster Hanging There, do né? Hanging There. Tipo, eles querem muito que você veja. Então, se você não viu, volta lá e vê. E é uma parede com uma prateleira e 2 coisas na prateleira só. Tipo, só tem isso na prateleira. É claramente pra você olhar pra aquela prateleira. Uma delas é uma foto dos dois, bem embaçada. E depois ali é uma placa de condecoração. Tipo, você ganhou um prêmio, você ganhou alguma coisa. E aí a gente tava dando um zoom, tal, pra dar uma olhada. É uma placa, por Tá favor. escrito Dispatcher of the Month, que traduziria pra despachante do mês. Dispatcher é especialmente usado pra serviços de emergência, assim. Pra, Despachante, geralmente, quem despacha o serviço. Né? é quem organiza, tipo, chamada pra polícia, bombeiro, ambulância. Mas pode servir também, tipo, por exemplo, em companhia aérea, sabe? Quem organiza as rotas. Que a gente viu. Mas é muito famoso pra 911, que é emergency, sabe? Tipo, esse é o dispatcher. E aí tá o nome dela, Gretchen George, Dispatcher of the Month. E a uma gente plaquinha viu- de condecoração. Lembra que a gente viu nos episódios passados que ela tava de roupa de guardinha? Que a gente não sabe se é guarda, segurança privada ou se é polícia. Parecia uma coisa meio polícia pra mim. Sabe, o azulzinho e tal. Parece uma coisa muito norte-americana. Mas pode ser segurança Estadunidense. também, né? Então, eu acho que seria mais interessante ela ser segurança da Lumon. Mas o que eu tô querendo dizer, é aí que vem a teoria. É a sua teoria. Isso. Que você pensou nisso enquanto estava vendo o episódio. Porque se é dispatcher daqueles que passam o serviço, tipo, ó, 911, viatura tal, ocorrência na rua tal, sabe? É esse tipo de serviço. Ocorrência na esquina X com Y. Se ela é uma dispatcher de que passa as ocorrências, nós ficamos sabendo, na verdade, de um acidente que é o grande mote da série. O acidente da Gemma. E se, na verdade, ela trabalha... Porque, assim, a Lumon é dona da cidade, a cidade chama Kier, a gente já conversou muito sobre isso. Então, a Lumon, ela tá em todos os lugares, com certeza. E se... Sei lá, é quase impossível a Lumon não estar na polícia, sabe? A Lumon não tá pagando a polícia. E se, na real, ela que meio que viu o acidente da Gemma, ela foi lá, né? E ela que avisa, tipo, a Lumon, ó, acidente, corpo tal, vem correndo que dá pra gente esconder. Dá pra gente trocar os corpos. Porque Se o ela Mark tem as cinzas, né? Se ela tem acesso a, tipo assim, a emergência, então ela pode estar colaborando com a Luma. Ela pode pegar, entra nessa teoria de que a Gemma tá em coma, que ela pode pegar, tipo, acabou de sofrer um acidente, ela pode pegar a gente quase morrendo, sabe isso que eu tô falando? Ela pode ser a pessoa que leva as cobaias ou indica pra Lumon as cobaias pra Lumon usar lá naquele andar perdido De testagem. de testagem. Eu só sei que é importante essa plaquinha, eles deram muito destaque, vai vir coisa aí, e a Gretchen, ela é uma personagem que fim de olho no que ela vai E é aprontar. legal se for isso, porque é legal. Até agora a gente tá muito na dela do sofrimento, sabe? Tipo, ela quer mais carinho, ela quer... Mas, cara, essa série mostrou... Depois do que a gente viu do Burt, sabe? Tipo, se até o Burt de fora é do mal, Vamos falar do Burt. então todo mundo é do mal, sabe? E tem o grande mote do episódio é o jantar, né? Irving, Burt, Goodman... Isso, era esse nome que eu queria. O Burt O Goodman. Burt G e Burt Goodman. E o Fields, marido do Burt. E aí tem todo um climão, né? O jantar. É um jantar muito estranho. É um Pra jantar começar, passivo-agressivo, sabe? O Burt começa perguntando assim, você gosta de coming glaze? Que parece um forno gráfico, tipo glacê de cominho, mas em inglês fica meio... Coming glaze, parece uma gíria pra... Né? Você gosta, tipo, de sêmen. Entendeu? E aí Quer tomar umas o Fields porradas? fala assim, você tá perguntando do glacê pra ele? Não fala não, você não tem outra opção. E tudo parece meio, tipo, duplo sentido, inuendo, entendeu? A gente até comentou quando a gente tava assistindo que parece... No começo, depois desanda. Mas no começo parece aquele meme, assim, tipo, de um casal chegar alguém na balada e aí, curtimos muito sua vibe. A gente tava te olhando de longe, curtimos muito sua vibe. Vamos fazer um trisal, vamos fazer alguma coisa. Tava muito essa vibe, Basicamente, assim. eles queriam que o Irving fosse uma marmita de casal. Tava muito essa vibe. Daí curtimos muito sua vibe, Irving. Marmita Irving, de vem. casal, terceira idade, homo. E toda a discussão ali, ela vai degringolando, Bom, sabe? vamos começar com o ambiente, né? O Burt mora numa casa muito esquisita. Muito esquisita, muito escura. Pra começar, ela Me é muito passou a grande. vibe. Me passou uma vibe muito casa alugada. Pode ser, né? Tipo Airbnb, assim.
Me passou uma vibe muito Airbnb, assim, tipo, não me pareceu uma casa real, tipo, não parece que pessoas moram ali. Mas você viu, tipo, a quantidade de saleiros que tem ali em cima, no balcão? Muito saleiro, muito boa gabinete. coisa pra tempero. Pra que tudo isso pra tempero? E, tipo, é uma casa boa. Tipo, se ele mora lá de fato, ele é muito rico. Aquele quadro esquisitíssimo. Ai, a gente reparou no quadro, acho que a pessoa não viu, né? Na entrada da cozinha tem um quadro com uma pessoa careca e uma máscara. Só que não é careca, é um fake bald, aqueles careca de É um maquiagem. palhaço. Entendeu? Só que aí, tipo, claramente tem um risco, bem na cabeça, inclusive, né? Tipo, uma coisa meio cerebral. Uma boquinha de palhaço, nariz de palhaço. Só que a boca, tipo, é só a parte branca, sem o desenho do lábio. Aqui tem também, bem na pontinha do nariz, mas é só uma manchinha. É quase uma coisa meio incompleta, Estranho, assim, sabe? né, esse Muito quadro. esquisito. E sabe o que eu lembrei? Agora, eu nem te avisei disso. Qual que é o Temper, que é um palhaço? Um bobo da corte. Ah, um bobo da corte. Um dos 4 temperamentos. Sim. Que é o Frolic. Frolic. Que é a mão o do Drummond. Que aparece nesse episódio, inclusive, a mão dele. Sim, porque ele vai invadir, mas na verdade ele tem a chave. Eu não sei se pode ser chamado invasão. Ele tem um molho de chave super, tipo, aqueles Mas o nome do antigos. bairro é o nome do CEO lá. Então a gente já sabe que os caras têm todas as chaves, todas as casas. Tá, e até a aí tudo Selby bem. que tinha do Mark também. Gente, mas até aí tudo bem. Só que ele tem a chave do baú do Irving. E, tipo, se você lembrar na primeira temporada, esse baú é super escondido. Fica atrás do uniforme do pai. Aí você tem que abrir um negócio falso e pegar pra abrir o baú. Eles estão investigando o Irving Pra pegar também. os telefones. O Irving, assim, se ele não tomar uma decisão agora, se ele não ir pra aquele grupo Não, que ele tá mas ele ligando, ele vai rodar agora. Não, mas ele vai rodar, tipo assim, os caras invadiram a casa dele, sabe? Ele vai rodar nesse momento. Ele tá nesse jantar, tipo assim, dá muita impressão que ele tá, tipo... Ai, é que eu tô aqui, né? Mas, na verdade, ele tá, tipo, tentando pegar informação. E se O na Burt é real... importante na Lumon. Então, e se na real não é bait? Porque como que o Drummond conseguiu invadir a casa do Irving? Com o Irving no jantar. Tipo, tiraram o Irving da casa, que Tiraram nunca o sai de Irving casa, da né? Exato, Porque ele nunca todo mundo sai. sabe que ele fica vendo, tipo, Fígaro na sexta-noite, assim. Ele E tá vendo volta aquilo que ópera, eu falei, entendeu? a Na Lumon televisão. sabe que o Irving é o cara que botaria pra ferrar. Tipo, se o Drummond entrasse na casa do Irving, eles iam sair no braço. O Irving ia ter uma arma. Sabe? O Drummond não ia só entrar. E tanto o Irving quanto a Regabi falam do andar de testagem, né? O Irving desenha e a Regabi pergunta pro Mark, você viu um corredor escuro? Pá, 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 pá. Então, tipo, eu acho ainda que eles têm alguma relação com o coletivamente integral que foi seguido, que foi citado de novo nesse episódio. Mas agora pensa comigo, a gente acha que o Burt, então, o de fora, é alguém importante da Lumon que tá armando pro Irving, não o Burt dentro, o Burt de fora, ou é o marido dele? Eu acho que esse marido é um cara X que botaram lá. Que botaram lá e realmente ele tá com ciúmes, ele tá só se fudendo mesmo. Um pouco assim. confusa, porque o marido na primeira temporada era outro ator. E eu não sei se é proposital, se é Não, uma sei coisa não. contra o ator. Pode ser proposital, Então, sim. E ninguém tá falando sobre isso. Peraí, repete. Me ajuda Quando a organizar a Irving cabeça. vê o Burt pela janela, ele vê com outra pessoa. Eu revi a cena. Eu, tipo, fui na temporada 1 e revi. Cara, não é marido. Então, eu acho que esse Fields, ele é o... Talvez se fosse o cara que tava empurrando o carrinho, porque também é grisalho, né? Porque daí se embate nessa teoria. Ou o Burt tava traindo. Que é uma coisa que a gente sabe que o Burt faz. Que o cara fala, lembra? O Burt É uma pessoa bebeu má. vinho com um parceiro da Lumon há 20 anos. Já aconteceu. Ah, foi essa meio que insinuação deles. Pode ser também. O Burt tava traindo. Enfim, esse Fields, assim, tipo... O Fields, ele é um ator muito famoso, né? O cara de Fringe lá. Então, tipo, trouxeram ele pra ele ter algum papel. Não só pra ficar, Sim. tipo, mocendo no jantar, assim. E pra ser o marido do Christopher Walken. Vamos combinar. O papel que foi a pessoa que gostaria, né? De ser. Exatamente. Mas, tipo... A maior revelação é que, de fato, o Burt não é uma pessoa boa. Porque o Burt D é super legal. A gente se apaixonou por ele. junto com o Irving. Inocente, gostava de pinturas. E ele é super legal com o Irving, põe ele pra cima, fala que ele é jovial e tal. E é uma dinâmica parecida no jantar, porque eles flertam de maneira parecida, tipo, que é o John Turturro ficando, tipo, com vergonha e o Christopher Walken fazendo os avanços, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente descobre muita coisa nessa conversa. Mano, é isso, não. Você fechou pra mim, era o Burt traindo. Eles vão explicar isso, outro ator. Em relação ao Fields, tem uma coisa que, tipo, eu acho que ele é a pessoa que tava saindo da casa da Gabby, da esposa do congressista, quando a Devon foi pedir café. Tem uma cena do parto dela, tá em trabalho de um cara bem parto. rapidinho. É, que por algum motivo ela tem que sair porque o Rick tá irritando e o Mark chegou. E ela tá, tipo, não posso ficar perto de homens. Ela vai atrás E de café. eles estão, tipo, pendurando algas. Aí o Rick pergunta, o Mark fala, algas? Aí o Rick fala, você quer mesmo que eu te explique? Tipo, ou você quer ajudar? Aí eles, não,
Daí começa a pendurar a alga. Aí ela vai com uma xícara de café, assim, o bule. E ela chega, hello, oi, eu sou uma grávida. Você tem café? De grávida pra grávida. De grávida pra grávida. E antes de chegar na mulher, que ela viu pela janela, tem um cara que tá na frente com um senhor de meia idade, grisalho. E ele vai dar um vazado rapidão. E aí ela assim, fala, né? olá. E ele vaza. E ela fala, nossa, que grosso. E parece um pouco tanto o Fields quanto o cara do carrinho. Sim. Talvez fosse um médico. Talvez ele seja um médico. E Pode aí, ser um cara do andar de testagem. essa esposa do congressista Devon cita de novo, né? Que ela tem um plano lá pra frente, assim. Eu gosto que ela fala daquela... Lembra aquela música que eu tive um crush? Que fiquei obcecada com ela. Então, ela. E aí, na verdade, eu acho até que, tipo, talvez seja uma ideia boa que ela ia falar, né? Não, o plano da Devon é muito melhor que o do Mark. O plano do Mark, assim, vai dar claramente errado. Eu já falei que pra mim quem vai salvar o rabo do Mark é a senhora Colbell. Porque o que a Regaby tá fazendo não tá certo, vai ferrar a cabeça dele, não vai claramente rolar. Essa mulher não sabe o que tá fazendo. Não sabe, ou ela tá só testando mesmo, como ela testou no Piri, e aí, tipo, a Selvig vai aparecer. O plano da Devon é muito mais inteligente. Pode ser que não role. Mas o plano dela, que ela falou... É legal que ela fala, viu, você não pode parar de me atender nesse momento da espionagem. A Devon é muito legal. A espionagem corporativa. A gente tá junto já tá fechado. Ela é muito legal, ela é muito firmeza, sabe? Tipo, e aí todo esse contexto dela, tipo, ela acabou de ser mãe, e dane-se, vamos continuar nossa espionagem, sabe? Vamos conseguir. Mas aí ela fala que ela quer ir atrás dessa moça pra ver se ela consegue alguma conexão, falar com a moça que fez a ruptura lá, entender, grávida. né? Tipo, assim, eu acho que ela precisa de mais informação. Então, tipo, ela tentaria chegar, que a moça também não ia ligar, porque a moça não tem nenhuma ligação com a Devon. A moça não conhece a Devon. E aí, mas é um plano mais interessante, porque daí você poderia mesclar com o congressista lá e tal. Só que daí o plano do Mark lá de derreter o cérebro dele, obviamente vai dar ruim. Obviamente vai dar ruim. Mas antes Não, voltando pro jantar isso, com o Bert. Voltando pro jantar, é isso que eu queria voltar. Porque o episódio é sobre isso, Eu tá? até anotei. O título do episódio é sobre eles. A gente vai pra esse jantar achando que as coisas vão ser simples, né? Que vai ter uma certa tensão entre o Bert e o Irving, e o Fields vai ficar desconfortável. Cara, eles pegam a gente pela calça e viram ao contrário. Não é exatamente isso que acontece. E aí começa no jeito que você fala, não, beleza, não vai ser tão desconfortável assim não. Mas daí do nada fica muito desconfortável. Pior. Sabe? Fica pior do que eu pensava. É. Porque o Fields, na verdade, tipo, ele tá tentando tá ok com isso, porque na cabeça dele, Innis são pessoas. Então, ele não pode ficar bravo por causa disso que ele acredita. Se são duas pessoas diferentes, não é culpa do Bert. Exato. E é uma coisa religiosa, porque o pastor que falou pra ele, entendeu? O que... Posso puxar esse gancho já? O que é esquisitíssimo, a gente tá vendo mais uma... Eu vi pouca gente falando disso, cara. A gente tá vendo mais uma expansão de universo Existe Jesus da Lumon. nesse universo. Primeiro que existe Jesus. É tipo quando você tá lendo Marvel e você descobre que Jesus Cristo existe no universo da Marvel. E que o Papai Noel também existe. Na Terra 212. Ou seja, Papai Noel e Jesus coexistem. Cara, falando uma coisa séria, tá? Eu queria deixar bem claro que esse universo de ruptura não é o nosso universo. Ah, não, é. Isso já tá muito estabelecido. parecido. Se você ainda nunca pegou isso, assim... Tanto que o estado ali de Kier é um estado fictício, é tudo fictício. Tem 205 países, não tem 205 países no nosso universo, na nossa Terra. A tecnologia da Lumon, sabe? Tipo, Então tudo tem coisas É lá... sci-fi, gente. É sci-fi. Tem coisas lá que não vai existir, não é a nossa lógica. Então a gente tem que deixar a mente bem aberta. É parecido com o nosso, mas não é o nosso. Então, eu anotei aqui porque o arco desse marido do Bert, o Fields, ele é forte por causa disso. Ele falou que... o que eu ia falar, lembrei. É uma expansão de universo, porque a questão da ruptura é discutida nas igrejas. E também na sociedade, é bem engraçado. Então, e é isso que eu ia falar. E se é discutido nas igrejas, é porque ela virou uma discussão social já. Porque a gente tem que lembrar sempre que isso em qualquer lugar do mundo. A igreja tem um papel social muito forte. Não é algo só da Lumon, só de Kier. Já virou algo a ser discutido em sociedade. E o meu ponto é, no final da primeira temporada a gente viu que eles estavam tentando vender isso pro Congresso, certo? E a gente sabe que principalmente vender o chip, vender a ruptura, que é por isso que a Helena foi de certa forma, né? A gente sabe que principalmente nos Estados Unidos, essas questões elas se misturam muito. O Estado e a religião. Não, só nos Estados Unidos, né? Ele pergunta, você conhece a história? Na história da humanidade, do que eu tava falando em relação aos indígenas ou não terem alma, que vai definir se você pode escravizar ou não eles. A igreja sempre esteve muito fechada com os governos. E a minha questão é, essa discussão também pode ser levada para a questão do Estado, a questão governamental, a questão cidadã como pessoa civil. Porque se a discussão o próprio cara fala, que o pastor falou, que são duas almas, são dois seres. Então, um pode ir pro céu, outro pode ir pro inferno.
Só que isso também pode ser uma discussão legal. Gente, isso é muito engraçado, só um parênteses, deixa você terminar seu ponto. Porque, tipo, já que não tem como provar a materialidade da alma, ele pode falar isso, claro. entendeu? E é questão de crença. Você dividir em 3. É verdade. Ninguém nunca falou pra gente que o chip de ruptura é só dividir em 2. Inclusive, tipo, tem cara de plot twist aí, né? Você ter mais uma ruptura do yin e aí várias camadas. Mas, desculpa, volta pra sociedade civil. Então, o que eu tô querendo dizer é, tipo, isso pode ser uma coisa civil que entra naquilo que a gente falou. O que você quer apagar, o que você quer esquecer. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso muito esdrúxulo aqui. Você cometeu um crime, mas você tem um chip na cabeça. Foi seu INI, foi seu Auri. Mas foi seu INI. Tá, então seu Auri é inocente? Então a gente vai te soltar da cadeia? Você vai pra um trabalho forçado? Você entende como você pode... Então, não é a mesma pessoa, porque pra mim é a mesma pessoa. O Mark é a mesma pessoa, entendeu? Então, você vê como isso pode ser muito maior, assim? É muito filosófico. É muito filosófico e outra, são 2 pessoas dividindo o mesmo corpo. Como é que funciona? Segunda, terça e quarta eu, quinta, sexta, sábado é você e domingo a gente divide? Eu fiquei pensando num esquema, por exemplo, o sistema prisional norte-americano, por exemplo, é um dos sistemas que mais, isso é comprovado, tá? Que é mais relatos fortíssimos de trabalho forçado. E se você pega isso para a ruptura? Tipo assim, todo mundo tem um chip na cabeça, eu falo que todos vocês cometeram crimes, e vocês vão trabalhar pra mim, acabou, vocês são presos. Mas foi meu INI, foi meu Auri. Mas se você for pensar, o INI é um escravo. Então, olha, e aí é isso que eu tô falando, essa questão do escravo... Do Estado, do civil, isso está se expandindo muito mais. O uso da tecnologia, a tecnologia em si, ela não é maléfica, mas o uso que está sendo feito na série é medonho. Que é o próximo passo do capitalismo. Exato, é o que a gente falou nos outros episódios. Mas volta pro Fields e o que ele estava falando. E aí ele fala assim que por que o Burt, pelo que eles conversam, pode ser mentira, por que o Burt resolveu fazer ruptura? Porque o Burt foi uma pessoa ruim. Ele fala, eu aprontei muitas coisas. Só que ele fala desse jeito. Até você falar, ele ele fala desse jeito, aprontei muitas coisas. Bebeu. Mas na real, o teor da conversa ali, vinhos e você já ficou com fulano, você nunca jogaram tinta em você. De verdade, o jeito que ele fala que eu aprontei, me deu muita vibe, tipo assim, eu aprontei, tipo, eu era galanteador, sabe? Eu aprontei, tipo, eu aprontei, hein? Era essa vibe. Só que você tem que pensar que tem que ser a ponto... dele não ir pro céu. Só que aí eles aumentam, entendeu? Tipo, não é só aprontar, é aprontar ao ponto de eu temer pela sua alma. Cara, o que esse homem fez? Só então, pode ser o imperador mesmo. Ele fez a ruptura para que um lado dele fosse para o céu com o marido. Porque, teoricamente, o marido é um santo. O que é questionável. Mas então, pelo menos um lado dele se salvaria dessa maldade. A partir do momento que você apaga a sua memória e cria um outro, esse outro não é culpado pelo aquilo que o Burt fez. E aí eles poderiam ir juntos pro céu. Então eles poderiam ir juntos pro céu. Só que o Fields fala, with me. Tipo assim, não com você, Irving. Comigo. É uma discussão forte. Agora, assim, eu fiquei interessada pra saber que tipo de coisa que o Burt fez. E aí, eu tô pensando aqui, genocídio em massa. Não, é isso que eu vou puxar. Não, todo genocídio é em massa, né? Redundância. Porque, assim, como a gente não tem nenhum background, desculpa te interromper, pode ser tanto uma coisa muito pequena quanto uma coisa muito grande. Muito pequena pode ser, tipo assim, ele era um assassino de aluguel. Eu acho que é pra linha do que você tá falando do genocídio, por quê? É aí que eu anotei. O marido fala que o Burt estava bebendo com um colega da Lumon há 20 anos. Meio que, tipo, dando a entender, sabe? Essa história do vinho. Você trouxe um vinho? O Burt também bebia com um cara há 20 anos atrás. Ou seja, o Burt traiu o marido dele há 20 anos atrás. Desculpa, eu não captei isso, que ele tinha traído. Eu acho que eu... Não, ele fala com um cara, um colega. Ele fala, o Burt bebia vinho com um colega há 20 anos atrás. Mas eu não... Na Lumon. Mas eu não entendi assim no endo de, tipo, traição. Eu entendi só que, lembra, isso aconteceu, dos apelidos, quando a gente tava bebendo com um colega seu da Lumon. Então, eu anotei. O Fields fala primeiro, há 20 anos. E aí o Irving fala, mas espera, o Andar da Ruptura não existe só há 12? E aí o Burt desconversa e depois o Burt vai lá fora e fala que o Fields se confundiu. Não, e ele, tipo assim, ele quer muito que o Irving tenha certeza de que ele se confundiu. Então talvez ele nem lembrasse mais disso, mas ele teve que trazer isso de volta, lembrar, falar, se confundiu, E por que eu tô falando? Porque o que eles falam pro Irving é que o Burt entrou na Lumon por causa da ruptura que ele fez. Então foi há 12 anos.
E eles falam assim, a gente foi de trem pra igreja. Porque se o E aí depois projeto... o Drummond, ele ouve um barulhinho de trem quando ele tá lá no conjunto habitacional do... Porque se o projeto existe há 12 anos, oficialmente, o Burt entrou há 12 anos. Só que ele fala que o Burt... Ele fala com um colega da Lumon, ou seja, o Burt era da Lumon. É isso que eu tô falando. Há 20 anos. Há 20 anos. Antes Então, da ruptura. ele fez a ruptura depois que ele já estava lá, trabalhando na Lumon. Então é aí que entra a parte da maldade que eu tô te falando. Eu acho que é vibe genocídio porque ele era um cara importante da Lumon. E ele fez ruptura por algum motivo. Isso explicaria porque ele tem uma casa muito boa, né? Ele é um dos cientistas da Lumon, cara. Ele é um dos cientistas da Lumon, do andar de testagem. Porque o James Egan inventou a ruptura mais ou menos há uns 20 anos, né? Então, isso é um outro ponto também. Eles falam que quem inventou foi o Jamie e foi recente. Eles não falam data, mas foi algo há pouco tempo. Talvez há 2 décadas. Então, mas é muito curioso, eu não sei o que tipo, ou ele pode ser, tipo, aquele segurança que a Regabi matou, sabe? Será que ele não pode ser uma pessoa dessas? Sim. É que assim, de verdade, eu acho que o Burt, ele precisa ter um cargo grande na Lumon, sabe? Porque senão vai ficar muito sobrando. E isso ia muito, tipo, subverter a nossa expectativa, né? Que a gente achava Sim. que ele era um cara legal, da Optic and Design. E é por isso que o namorado dele é tão encanado, porque o Burt traía, já traiu com alguém da Lumon, deu alguma merda. Eu peguei totalmente, porque ele fala, tipo assim, ele bebia vinho com um colega há 20 anos, um colega da Lumon. Porque o Irving é um colega da Lumon, é isso que eu tô falando. Entendeu? Tipo, ele também fazia isso com um colega da Lumon há 20 anos atrás, é isso que eu tô falando. Tipo, dando a entender que essa mesma situação que aconteceu com o Irving aconteceu há 20 anos. Sim. Tem uma questão do Burt que é, tipo assim, ele mente, né? Ele mente. Tipo, no episódio- No final ele fala pro Irving, é 12 anos, hein? Ele se confundiu, ele mente, ele tá mentindo. No episódio anterior, ele fala assim, não, porque o meu Winnie foi demitido por ter relações com o outro colega inapropriadas. Só que ele se aposentou, porque colegas que se aposentam têm a festinha. E lembra quando ele fala, ele grava o vídeo falando, oi, parabéns pela aposentadoria. Então ele sabe que se Ele aposentou, sabe. porque o Auri gravou. Ele tá mentindo, ele queria trair o Irving. Ele falou, tipo assim, parabéns pela aposentadoria, papapá. Como o Auri. Então por que ele falou pro Irving que ele tinha sido demitido? Pra atrair. Pra, tipo, chamar pro jantar, colocar isso aí na mesa. Usar os Mas sentimentos do Irving. O Irving não é besta. Ele não vai cair nisso. Então, aí eu quero jogar aí pra galera. Porque eu acho que seria um bom plot pro Irving ele se perder um pouco por causa do, tipo, o Burt conseguiu usar o coração dele contra ele, sabe? Eu acho que não vai acontecer isso. Porque o Irving, ele é bem... Parece que tem cara de tonto, mas é só a carinha de um torturo, nunca foi tonto. O amor cega. Outra pessoa que tá perigando fazer isso é o Mark, quando ele viu a Helena ali naquele restaurante chinês que ele foi jantar, né? Porque rola um super flerte. Eu fiquei assim, você tá flertando com a CEO da Lumon. O que tá acontecendo, Mark? Alô? O Dan Erickson falou na entrevista do final do episódio, né, lá na Apple, ele fala que o Mark, ele decide ir lá inundar o cérebro dele com líquido quando ele termina de falar com a Helena, porque ele finalmente se tocou que, tipo, a CEO tá na frente dele. Tipo, não tem por que a CEO tá na frente dele. Ela tá fechando o cerco nele. Ele não sabe que é porque ela é mais que isso. Como é que ele conhece ela? Pelo jornal, assim? Sim, ela é famosa. Ah. Ela é famosa. Cara, é tipo uma situação de você tá jantando num restaurante chinês, que eu achei um restaurante bom, assim, mas... Pô, tem garçom de terninho. Ele falou assim, eu vou comer bem. Aí ele foi lá no melhor restaurante chinês de Kier. E aí, de repente, tá, sei lá, a Patrícia Bravanel na sua frente ali, comendo. E você fica tipo, puta, ela tá falando comigo. E sabe uma coisa que eu reparei? Ele recebe 2 biscoitinhos da sorte. Um pra ele e um pra pra ele, Winnie, um pra... né? Forte. Ou um pra ele e um pra ela, né? Que depois ela senta na mesa dele. Eu achei que mais a questão do Winnie, assim, ele só come um. Com relação ao restaurante chinês, você falou um negócio pra mim quando a gente tava assistindo. Explica de novo, com relação ao letreiro. Bom, assim, antes do letreiro, eu queria comentar só, de novo, o uso de cor. O restaurante chinês é totalmente vermelho. O dragão é vermelho. Tudo chinês gosta, né, assim, de cor aqui da sorte. Lá é o ambiente dos Auris, tá? São os 2 Auris conversando, realmente. Onde a Helena se sente no poder, a ponto de ir lá conversar com ele, ela tá no controle. Quando ele sai, tem um letreiro, o nome do restaurante é Zufu. Zufu. Só que o Zu tá apagado.
Se fosse Zufu, se tivesse um H também, seria tipo boa fortuna, boa sorte. Que restaurante, um Parece nome algo bem comum, restaurante assim, de chinês. restaurante Aham. chinês. Só que tá sem, então é Zu, é São ZU, duas palavrinhas. FU. Né? Uhum. E o ZU está apagado. Zufu significa pai do pai. Ou seja, o seu avô paterno. Avô. Só que se você apaga o Zu, o Fu significaria pai. E, cara, tem uma cena que o Mark entra e ele tá dirigindo e tá atrás. F-U. Tipo, pai. Entendeu? Fu. Mas a cena da Hailey tirando aquele sapato massageando seu tornozelo, essa mulher tá grávida. Essa mulher tá grávida. E também tem a meta da meta, né? Porque ela fala do pai dela. Sabe? Tipo, Ele acha super estranho. ele acha, por que você quer que eu conheça o Jamie Egan? É muito esquisito, sabe? Tipo, por que ela quer que ele Muito conheça estranho. A família. o pai do pai ou o avô? Lembra que você o falou... Zufu, que você falou? É o nome, né? Você lembra que você falou que talvez ele seja, tipo, meio que um clone? Eu tô com muito essa vibe de que ele é um clone do Jamie. Ou ele talvez seja... Não deve ser um clone, mas tipo, como tem Star Wars, né? Strange Cat, que são misturas de DNAs, entendeu? Não, talvez ele seja o pai mesmo, porque ela só fala da mãe. A mãe do Mark chama Fern Scout. Mas... Será que o Mark é irmão da Ellie? Da Helena? Tá muito com essa vibe. E ela quer transar com o irmão? E ela sabe. Coisa meio realeza, assim. Uma coisa tipo, meio... europeia. Deixar os genes dentro. Aquela coisa de sangue puro, aquela coisa Porque bem esquisita. os pais do Kier são... São primos, não são? Parentados, eles não falam correlação. É porque o Kier conheceu a esposa na fábrica, mas os pais do Kier são parentes. E esse jantar é super... Tipo, a interação do Mark com a Helena é meio esquisita, porque, tipo, eles não se conhecem, mas eles estão flertando, Mas mas tem uma química também. eles vão e voltam, né? Vai e se afasta. E eles se dão bem, porque eles acabaram de transar nesse dia, Sim, sim. entendeu? Sim. O Ben Stiller fala muito assim, o que que passa pela barreira da ruptura? Ele fala assim, feromônios. Feromônios, química, inconsciência. O que que vai sobrar em você quando você subir no elevador, entendeu? Ele brinca muito com isso. E ela erra de propósito o nome da gema, né? Pra ver a reação dele. E tem gente que falou que é pra testar, pra ver se é Winnie ou Laurie. Porque o Winnie ainda não sabe o nome, ele chama de Miss Casey. E a gema que aparece nos últimos quadros do Rapidinho, assim, episódio, rapidamente, com o cabelo solto, como a gente nunca a viu, e de roxo. De roxo. Ali, ela tá com o cabelo solto, ela tá meio ferradinha, ela tá com a cara meio manchada. Eu acho que é o dia do acidente, né? Falaram nisso mesmo. Essa atriz tem o face card, né? Que rosto que ela E se tem. na real a gente tá vendo, sabe o que eu pensei? Porque ela tá muito ferradinha, assim. Não é um, pelo menos aquele frame. Não é uma coisa tipo, ela estava voltando do trabalho, ela sofreu um acidente. Cara, eu tenho quase certeza que eles tretaram. E elas pegou o carro e falou, mano, quer saber, eu vou vazar? Porque ele bebe. Alguma coisa assim. E aí ela bateu o carro e por isso que ele fica muito culpado, porque foi uma treta deles Não, que com fez ela certeza que ele vazar. ficou assim, deprimido por causa disso. Tipo, ele tem uma parcela de culpa, uma discussão. E ele fala assim, eu beberia menos. Certeza que é alguma coisa assim. E aí ela sofreu um acidente e aí, por causa da treta deles. E aí, Faz por isso que total ele se sente tão sentido. culpado que é ir atrás dela. Faz total sentido. É assim, pô, eu acho que aumenta não só a carga do que aconteceu, como também talvez aumentaria o confronto Mark Ine e Mark Auri. Sim. Porque, pô, o Ine vai falar, mano, Você é uma pessoa ruim. você é uma pessoa ruim, eu tô parando o que eu tô fazendo pra te ajudar, sendo que eu gosto da Hailey, eu não gosto da Gemma. Como tá se ramificando essa discussão, sabe? Bom, e pra encerrar, a gente podia falar um pouco sobre o nome do episódio que motivou ele, que é Átila. A Átila, cara, não tem como, é Átila Uno, né? Não Sim. tem pra onde correr. Até mesmo a piada que eles fazem, né? Que eles explicam que antigamente eles chamavam de Han, que pode ser Uno em inglês, ou Honey. E aí, certo ponto, depois do jantar com o colega da Lumon, eles começam a chamar de Átila. Átila Uno. Que não é uma coisa boa, né? Vamos combinar assim? Não me parece ser, porque eles perguntam, você sabe história? Você entendeu essa piada? E o Irving fala, sei história. E o Burt começa, ele sabe história. É que eles estão em crise, assim? É uma coisa meio... Me parece- Porque a Átila Uno é meio tipo conquistador, sabe? Não é bom. Não, é um personagem histórico irascível, imparável, implacável, né? Ele era conquistador a todo custo. Foi com a violência e com seus métodos militares muito bons para a época que ele quase acabou com o Império Romano. Sim, ele bateu de frente ao...
Cara, é interessante do Átila que ele fez frente aos romanos no momento onde ninguém fazia. E ele aproveitou um momento interessante que foi o declínio do Império Romano, né? É uma coisa histórica Ele aproveitou e também quase foi a causa disso, né? Quando dois impérios se chocam, isso sempre acontece, sei lá, vamos citar um exemplo recente da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Eles sempre vão fazendo tratados, eles se odeiam, eles estão tentando um passar o outro, mas eles sempre vão tentando não se atacar. Isso é uma coisa histórica. E Átila e Roma foi basicamente isso. Eles podiam entrar em guerra, os hunos poderiam ter dominado Roma muito facilmente, mas eles continuavam meio que combinando. Mas ao mesmo tempo, Átila foi conhecido por descumprir todos os tratados quando lhe era conveniente. Cumprir alguns, não cumpria. Assim como todos os outros Ele grandes pegava impérios. eles de surpresa porque você falava assim, não, a gente tem um tratado com os hunos. E aí ele ia e atacava mesmo assim. Então será que o Bert e o Fields estão se chamando disso? De irascíveis, conquistadores, Ou que não respeitam tratados. acordos? Pode ser Pode esse ser, sentido, pode mas... ser. Então toda vez que eles estão chamando de Átila, eles estão se espetando. Eles estão falando que um corneia o outro, provavelmente. Acho que é um bom sentido. Acho que hein? não, acho que foi muito raso isso que eu falei agora. Ué, o Fields falou, o que é meu é seu, né? Oh, é nosso. Perdão, é comunista. Foi um pouco isso. E o João Tortura com aquela cara de só simplesmente sobreviva, não reaja. Foi uma noite difícil pro John Tortura, foi uma noite muito difícil. Mas ele quer mais, né? Ele propôs, tipo... Ele quer mais. Espero que ele não acabe essa temporada com ele virando marmita de casal. E aí, eu queria encerrar o episódio com previsões. O que você acha que vem por aí? Olha, próximo episódio é acidente da Gemma. A gente vai descobrir o que aconteceu. E eu acho Ou que parte, porque a gente não viu nada ainda, né? eu acho A que gente só sabe que rolou. Cobel talvez volte. Talvez seja ela que falhou o acidente. Talvez ela Fale tenha sobre sido o acidente. responsável pelo acidente. Pode ser. Assim, eu não acho que a gente vai ver o acidente todo. Tudo que aconteceu, como levaram o corpo, mas o começo do acidente, ou até a briga com o Mark, eu acho que vem no próximo. Tem só uma cena do trailer que a gente não viu ainda na série, que é ela, tipo, num lugar meio com uma caverna descendo, meio que meio iluminação. É a única cena da Cobel que ainda não apareceu. Ok. E eu precisaria, tipo, talvez não no próximo episódio diretamente, mas eu acho que a Gretchen, ela vai ser muito importante por algum motivo. Ela tem... Estão escondendo o papel dela, sabe? Tipo, profissional. Porque ela é uma pessoa bem-sucedida no que ela faz. A gente ainda não sabe muito bem. Ela talvez vá ajudar os Innis. Ou não. Ou não, e isso que é interessante. Assim como o Bert, tipo, ele pode ter sido um cara muito importante, ou um cara que não é tão importante assim. Talvez só um segurança, um capanga, né? Dá a entender que ele é um capanga, né? Dá a entender. E outra pessoa que eu prestaria bastante atenção é o que o Irving tá fazendo. Eu acho que é o que mais a gente tem que prestar atenção nos Aures, é o Irving, Isso que né? vai andar bastante história, né? E o Miltic. O que ele falar, como ele agir, eu acho que a gente pode sempre ler com um sentido duplo. Sim, o Milch é o que mais tá abrindo o jogo, né? Tanto de personalidade dele, como também o jogo do que acontece na Lumon, as coisas que a gente descobre pelo Miltic, né? E pelo Irving, são os dois que andam com a trama. Eu acho que as ações dele sempre vão ter uma questão de duplo sentido. Tipo, parece que ele está fazendo algo prejudicando o Mark, mas na verdade ele vai causar uma outra coisa. Benéfico pros Innis. E bom, agora é a sua vez que escutou a gente até agora, cara. Comenta aí o que você achou do episódio 6 da segunda temporada de Ruptura e comenta aí as suas teorias e expectativa também para o próximo episódio. Tá acabando, hein? São 10 ao todo nessa temporada. Tá acabando, falta apenas 7, 8, 9, 10, 4. Um mesinho tá acabando. Então, ó, já se inscreve no canal pra você não perder, porque vão ter outras coberturas aqui nos dois canais. Está no Spotify, cara, escutou a gente até o final, deixa um comentário e deixa um coraçãozinho e poste a gente, se tiver afim, nas suas redes sociais e marque a gente. É @NortonDomingues em tudo e @AnaPark também em tudo. É isso, então? É isso, fiquei com Live Pix, se vocês puderem, contribuam. É isso. Gente, é isso. Valeu, falou. Beijo. Tchau. É nóis.